Lucas capítulo 4, eu vou ler o versículo 38. Como eu ia dizendo, nós estamos numa campanha, As Maravilhas da Galileia na sua vida, e eu tenho ministrado aqui todo domingo, quarta e sexta, usando como ministração tema as maravilhas que Jesus fez, os milagres que Ele fez. E esse Deus que nós servimos é um Deus que opera maravilhas, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Do mesmo jeito que Ele operou maravilhas no passado, Ele opera agora no presente. Lucas capítulo 4, versículo 38 diz assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Amém? Vou ler de novo. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Agora eu vou ler, e vocês que estão aqui na sede estadual da Paz e Vida em Natal, repitam em seguida bem alto e bem forte. Vamos lá? Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Você crê que Jesus vai fazer uma maravilha dentro desta casa? Quem crê? Então desocupe as mãos agora e vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus. Isso, vamos aplaudir a esta palavra. Aplauda, e enquanto aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, vamos aplaudir e glorificar. Vai aplaudindo e dando glória. Senhor nosso Deus e o nosso Pai, que recebe os aplausos, recebe porque são para Ti, recebe os gritos de glória, receba a adoração, o louvor do Teu povo. Meu Deus, esse povo que está aqui, não está aqui por minha causa, todos estão aqui porque Te amam e querem ouvir a Tua palavra. Quem ligou o computador em casa agora também não quer ver o homem, todos querem ouvir o Senhor falando. Então, meu Deus, envia a Tua palavra com poder, com unção, com autoridade, que a Tua palavra, uma vez enviada, ela vá e produza resultado, em nome de Jesus. Amém. Digam todos amém, Jesus. Podem sentar, por favor. Este é um dos menores relatos de cura que nós encontramos no Novo Testamento. Eu vou ser bem breve nessa ministração e logo depois vou fazer uma oração para que essa mesma maravilha se repita hoje na nossa vida. Mas antes de qualquer coisa, vamos ler o texto completo desse milagre. Vamos lá? Versículo 37, veja comigo aí. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Que comarca era aquela? Era Cafarnaum. E ao redor de Cafarnaum, a fama de Jesus estava aumentando consideravelmente. Jesus estava ficando tão famoso, amados, em Cafarnaum, que estava ficando difícil andar na cidade de Cafarnaum sem que formasse uma aglomeração de pessoas em todos os lugares. Se Jesus estivesse numa sinagoga de Cafarnaum, juntava uma multidão naquela sinagoga. Se ele estivesse na praia
uma multidão formava-se ali. Se ele subisse o monte para orar e o povo descobrisse que ele subiu o monte para orar, o povo ia lá para o pé do monte e ficava todo mundo lá esperando ele descer. Então a fama de Jesus cresceu assustadoramente. E por que cresceu tanto a fama de Jesus? Por causa das maravilhas que ele fazia. As pregações de Jesus atraíam as multidões, sim, mas a grande maioria vinha por causa das maravilhas que ele fazia. E quando Jesus está agora entrando na casa do Simão, ele acabou de sair da sinagoga. Você pode ler um pouco antes aqui, que você vai ver que ele estava na sinagoga, ele fez uma maravilha de libertação na sinagoga. O Simão Pedro estava lá naquela sinagoga e viu aquela maravilha. Ficou muito impressionado. Simão Pedro, que ainda não era discípulo de Jesus, ainda não tinha deixado tudo para seguir Jesus, mas ele já o conhecia, já tinha sido apresentado para Jesus, já estava acompanhando aos pouquinhos os sinais que Jesus estava fazendo. E o Simão disse para Jesus naquele dia: Jesus, o senhor acabou de ministrar no culto aí na sinagoga, o senhor vai almoçar aonde? Quem crê que Jesus almoçava? Levante a mão, quem crê que ele almoçava? A Bíblia diz que Jesus jejuava, mas também diz que ele comia, viu? Ele ficava 24 horas jejuando não, Jesus se alimentava também. Então Jesus foi para a sinagoga, ministrou na sinagoga, libertou aquele endemoniado que estava lá, mas quando o culto acabou, é óbvio que Jesus vai almoçar em algum lugar. Se você vivesse há 2000 anos atrás e morasse em Cafarnaum, quem aqui levaria Jesus para almoçar na sua casa? Levanta a mão. É mesmo? Levaria? Você faria o que para Jesus comer lá na sua casa? Hein? Nem que fosse um ovinho frito com arroz e feijão, você ia fazer para Jesus, ia ou não ia? E ele ia comer, garanto para você que ele ia comer, porque Jesus era uma pessoa simples. Jesus não estava em busca de grandes, não. Jesus era uma pessoa do povo. Quando Simão Pedro falou assim: Jesus, eu sei que o senhor está com fome, o senhor não almoçou ainda, o senhor estava aqui ministrando, vamos almoçar comigo em casa? Vai ser uma honra, Jesus. E olha, modéstia à parte, lá em casa sai uma peixada, lá em casa sai uma moqueca da boa, viu, Jesus? O senhor não vai se arrepender. A minha esposa está lá, a minha sogra também. A minha sogra tem a mão boa para cozinhar. Então, Jesus, vamos comigo lá em casa almoçar. E Jesus foi, amados. Só que quando Jesus chega na casa do Simão para almoçar lá com ele, o texto diz aqui, no verso 38, ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. A sogra do Simão, nós não sabemos o nome dela, mas o que nós sabemos é que eles moravam juntos, na mesma casa. O Pedro, a esposa e a sogra. Os estudiosos têm dúvidas sobre quem era o verdadeiro dono da casa, se a casa era do Pedro ou se a casa era da sogra do Pedro. Não se fala nada sobre o sogro de Pedro. Então o que os estudiosos acreditam? Os estudiosos acreditam que a casa era da sogra do Pedro. E a sogra do Pedro provavelmente ficou viúva. E quando a sogra do Pedro ficou viúva, a filha desta mulher, portanto a esposa do Pedro, deve ter dito assim para o marido: meu bem, a mamãe está tão sozinha, a mamãe está sofrendo com a perda do papai, e ela está morando naquela casa enorme lá em Cafarnaum, sabe, eu fico com o coração apertado de deixar ela lá sozinha. Meu bem, olha, você é pescador, pescador pesca em qualquer lugar, além de que lá em Cafarnaum é assim de peixe no mar da Galileia.
E tem muita gente lá. Quem sabe a gente não podia se mudar para lá? E se você estudar a vida do Pedro, você vai ver que o Pedro originalmente não era de Cafarnaum, ele era de Betsaida. Então, em algum momento, ele se mudou de Betsaida para Cafarnaum. E a mudança do Simão Pedro de Betsaida para Cafarnaum deu muito certo. Porque lá em Cafarnaum, puxa vida, ele estava no centro da coisa. Então ele vendia muito peixe, pescava muito, tinha muitos clientes. E isso tudo ele conseguiu graças a quem? A sogra. Quem está me entendendo aqui? Então quem acha que a sogra do Pedro era uma pedra no sapato dele, está enganado, viu? As más línguas dizem que Pedro negou Jesus, porque Jesus curou a sogra dele, já estava tudo certo para ela morrer. Não é verdade não, viu? O Simão Pedro tinha um excelente relacionamento com a sogra. E quando ele chegou em casa, levando um convidado de honra, esperando que tudo estivesse preparado, e viu que a sogra estava doente, o texto aqui no versículo 38 diz que rogaram-lhe por ela. Quem vai rogar pela sogra dele? O próprio Simão, que nem sabia que a sogra estava doente, mas quando ele chegou lá e viu a mulher daquela situação, ele acabou de ver Jesus operar uma maravilha lá na sinagoga. Você acha que ele vai perder a chance de pedir a Jesus para curar ali na sua casa? Responde para mim, se Jesus pode libertar na sinagoga, ele também pode libertar dentro de casa? Se Jesus pode curar na igreja, ele também pode curar dentro de casa? Então é isso que ele vai fazer hoje em nome de Jesus. Ele vai curar você aqui nessa igreja e vai curar aqueles que estão lá na sua casa. Pode aplaudir o Senhor, creia nisso, receba isso. O Simão rogou por ela. A mulher do Simão rogou por ela. E eu estou com a Bíblia aberta em Lucas 4, mas eu queria que você abrisse comigo agora em Marcos capítulo 1, porque o Marcos contou esse mesmo relato, até porque esse relato de Marcos foi dado por Pedro. Quem contou tudo para Marcos foi Pedro, então é como se fosse o evangelho de Pedro escrito por Marcos, sabe? E eu quero ler com você aqui em Marcos capítulo 1, versículo 29, porque o Marcos deu alguns detalhes aqui. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. O Lucas diz que ela estava com febre. E agora Marcos está dizendo que por causa da febre, ela estava como? Deitada. Eu estou falando aqui para várias mulheres aqui na igreja e para muitas outras mulheres em casa. Me responda aqui, mulheres que estão comigo. E você que está me assistindo aí, responde aí também nos comentários. É normal uma mulher, ao meio-dia aproximadamente, estar deitada? É normal? É normal? Que hora que uma mulher dona de casa, mãe de família, levanta e começa a dar duro, a correr atrás das coisas? Quer que eu fale a verdade aqui? A mulher geralmente é a primeira que levanta dentro de casa. É verdade ou não é? Eita, que as mulheres agora estão tudo querendo dar glória a Deus. Fala mesmo, Jesus. Mas não é? Porque quando o marido levanta para sair para trabalhar, a mulher já levantou, já preparou o café, já arrumou tudo. É verdade ou não é? O filho estuda de manhã, quem é que acorda a criança? A mulher. Quem é que ajeita tudo? A mulher. Então, gente, as mulheres merecem essa honra. Quando o Simão Pedro chega em casa, perto da hora do almoço, e pergunta pela sogra,
e a mulher está deitada. Ele falou: não, isso é grave, eu nunca vi isso acontecer. A minha sogra está deitada a essa hora, então ela não está bem. E foram medir a temperatura e ela estava com febre. Agora vamos para Mateus 8. Você vai construindo o relato, juntando os textos dos 3 evangelistas que contaram essa história. Olha só o que disse Mateus. Mateus 8:14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E eu quero que você pegue uma caneta e circule esta palavra, jazendo. O que Mateus está dizendo aqui? Que o estado de saúde da sogra de Pedro era gravíssimo, porque você só usa a palavra jaz, o verbo jazer, para quem está morrendo ou para quem está morto. Você não fala quando a pessoa está só dormindo: quem é aquele dormindo ali? Ah, ali jaz meu marido. Não, ninguém fala isso. Você só fala: aqui jaz fulano, quando ele morreu. E Mateus diz que a sogra dele, que a sogra do Pedro, estava jazendo com febre. Então não era uma febrezinha à toa por causa de uma dorzinha de garganta. Sabe quando você está com a garganta ruim, inflamada, que dá febre? Não é uma febrezinha à toa, não. A gente sabe que a febre em si não é doença. A febre é um sintoma. A febre é um aviso que o corpo dá para dizer para a gente que a coisa não tá bem. Olha a sabedoria de Deus, né, gente? Já parou para pensar nisso? Sempre que o seu corpo está com alguma infecção, alguma inflamação, algum vírus, algum problema, Deus dá um sinal externo para você sentir, para você saber. E esse sinal é o quê? É a febre. Então quando você vai no médico e você relata: ó, doutor, eu tive febre assim de tantos graus. Quantas vezes? Tantas vezes. Por quantos dias? Aquilo ali é um sinal. A sogra do Pedro teve febre e ela estava em casa jazendo deitada na cama, ou seja, ela estava já sem forças, estava já desfalecida. Você não vai ler em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, que a sogra do Pedro, quando viu Jesus, fez um apelo, fez um pedido, fez uma oração: Senhor, me cura, por favor, eu estou doente. Não, você não vai ver isso. O que você vai ver, que quando eles viram a sogra dele naquela situação, eles rogaram por ela. Então aí eu aprendo o seguinte: às vezes a pessoa que está doente não está em condição de pedir por ela mesma, não está em condição de orar por ela mesma. Aí se faz necessário que alguém de fora, alguém que não está vivendo aquela doença, interceda pelo doente. Quem está me compreendendo aqui? Talvez você tenha na sua casa uma pessoa que está doente, e essa pessoa que está doente não tem mais forças, ou não tem fé, ou ainda não testemunhou um milagre diante dela, ela ainda não crê que pode acontecer, mas você tem visto Deus operar maravilhas, você sabe quem é Jesus, você sabe o poder que Jesus tem, então você vai interceder por essa pessoa. O Simão Pedro chegou para Jesus e falou: Jesus, eu estava lá na sinagoga e eu vi o que o Senhor acabou de fazer com aquele homem endemoniado. Se o Senhor libertou aquele endemoniado, o que é para o Senhor curar minha sogra? Eu não sei o que ela tem, mas eu nunca vi ela desse jeito. Faz alguma coisa, Jesus, cura. Ele intercedeu com fé, ele pediu com confiança. E olha só o que vai acontecer. Eu quero voltar agora para Lucas capítulo 4. Veja só, versículo de número 39. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta
a deixou, e levantando-se logo, servia-os. Vamos aplaudir o Senhor. Olha, quero destacar 3 coisas aqui antes de orar. A primeira coisa que eu quero destacar: Jesus, quando viu que a sogra do Pedro estava doente, jazendo e com febre, intercederam por ela. Jesus cura, Jesus faz o milagre, Jesus ajuda a gente. A palavra diz que Jesus se inclinou, porque Jesus estava de pé, a mulher estava deitada. Jesus se inclinou para ela. A atitude de Jesus de se inclinar para aquela mulher, se aproximando dela, mostra o seguinte: Jesus não tinha medo das doenças. Jesus não tinha. Porque os judeus, de uma forma geral, eles tratavam um doente com distanciamento. Não importava qual fosse a doença. Se você ficasse doente naquela época, todo mundo que era teu amigo ia se afastar de você. Todo mundo que era da tua família ia se afastar de você. Porque na maneira de pensar daquele povo, o doente estava sendo castigado, e o castigo era para ele, então ele tinha que se lascar lá, tinha que sofrer sozinho o castigo, ninguém tinha que ajudar não. Esse era o pensamento deles. E além disso, eles pensavam o quê? Vai que essa doença é contagiosa, e eu me aproximo e pego a doença. Alguém quer ficar doente? Não. Então, fulano está doente. Ah, é? Nem vou lá então. Fulano está ali no quarto doente. Ah, então nem vou lá. Esse era o pensamento. Só que quando Jesus viu a sogra do Simão doente, Jesus não está preocupado se ela tinha um vírus contagioso, se ela tinha uma enfermidade grave que podia passar para ele, porque Jesus sabia que o que ia passar não era a doença da sogra do Pedro que ia passar para Jesus, mas sim a virtude do Espírito Santo que estava em Jesus, que ia passar para ela. Então foi isso que Jesus fez. Jesus se inclinou para a doente. E Jesus até hoje é assim. Jesus não está com medo desse vírus que está circulando no mundo não, viu? Pelo contrário, Jesus está aqui para proteger você desse vírus maldito. Jesus está agora se inclinando na sua direção para te trazer cura. Inclusive, uma das formas que a pessoa identifica que está com coronavírus é o quê? Não é febre? A febre não é sintoma? A febre é um dos sintomas, né? A pessoa começa a ter febre, num tempo de pandemia desse, a pessoa pode ter febre por dor de garganta, pode ter febre por muita coisa, mas se ela tiver febre nessa época, ela já fica apavorada. Ai meu Deus, será que eu peguei? Só que Jesus não ficou com medo não. Jesus se inclinou para ela. Agora, outra coisa que me chama a atenção é o verso 39 dizer que Jesus repreendeu a febre. Porque a palavra repreender no aramaico, ela traz a ideia de submeter o mal. Sempre que a Bíblia diz que Jesus repreendeu a doença, é porque ele está submetendo aquela doença ao poder dele. Às vezes a doença é física, mas às vezes não é. Às vezes a doença é causada por um vírus, por uma bactéria, por uma infecção, por uma inflamação, por um problema hereditário, genético, até congênito. Mas às vezes é um espírito de enfermidade que se aloja no corpo da pessoa e que causa todos os sintomas de uma doença que a pessoa não tem. E mesmo que ela vá no médico e faça o exame achando que tem aquela doença, o exame não confirma, porque a pessoa não tem a doença. O que é que ela tem? Um espírito de enfermidade. E espírito de enfermidade não sai com remédio. Se a pessoa está com espírito de enfermidade alojada no corpo dela, ela pode tomar tantas gotas de dipirona que quiser, que se for febre vai continuar.
Se ela está com um espírito de enfermidade, ela pode tomar um analgésico, ela pode tomar um antibiótico, ela pode tomar um tratamento pesado que vai continuar enferma. Eu não sei o que tinha no corpo daquela mulher, o que eu sei é que Jesus repreendeu a febre. Então eu desconfio que por trás daquela febre tinha um espírito de enfermidade ali querendo se alojar. E o Espírito Santo está me dizendo que há espíritos de enfermidade querendo se alojar no corpo de vocês. Só que Jesus está aqui para repreender esse mal. Então hoje nem é dia de fazer oração de cura. Eu costumo fazer oração de cura dia de domingo, de Santa Ceia. Costumo fazer isso? Me diga aí. Só que hoje eu vou fazer porque o Espírito Santo está mandando eu fazer, para repreender esse espírito de enfermidade. E a prova que eu te dou que Jesus é maravilhoso, é que na mesma hora que ele inclinou-se para ela e repreendeu a febre, esta a deixou. Você podia colocar a mão na testa dela na hora que Jesus falou, saia, expulsou aquele mal, a mulher, poxa, estou bem. Sabe quando você sente a disposição chegando? Aquela mulher olhou no relógio e falou, gente, está quase na hora do almoço, espera aí que eu vou correr ali na cozinha. Aí Simão Pedro falou, ô glória, essa é minha sogra que eu conheço, já sai a muqueca. A mulher ficou boa na hora, levantou na mesma hora. Então eu vou pedir para toda a igreja ficar de pé. Eu vou fazer agora uma oração de cura. Eu vou pedir para que você aí mesmo do seu lugar feche os teus olhos. Feche os olhos. Eu quero que você coloque a mão no local do seu corpo onde você traz uma doença, no local do seu corpo onde você tem um caroço, tem um cisto, tem uma hérnia, tem um tumor. Quero que você coloque a mão no local do seu corpo onde está doendo agora. Pastor, está doendo. Por quê? Não sei, mas acordei hoje com mal-estar, acordei hoje com uma dor em alguma parte do corpo. Se você conseguir, se não for constrangedor para você, coloque a mão no local onde você tem uma enfermidade, coloque a mão no local que você tem uma dor. Se você ficar constrangido de fazer isso, então põe a mão sobre o coração, que o Senhor sabe onde está a tua doença, Ele vai te curar lá onde está esse mal. Agora com os olhos fechados, com a mão sobre a enfermidade, ore dizendo assim, meu Deus e meu Pai, da mesma maneira que o Senhor Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sua sogra, que estava deitada numa cama, jazendo com febre, eu creio que o Senhor está aqui e tem poder para me curar, não só a mim, mas aqueles que estão enfermos na minha casa. Jesus, toca em mim e arranca todo o mal, desde a raiz, em nome de Jesus. Faça silêncio agora, deixa que o pastor vai orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, a tua palavra diz que o seu nome será maravilhoso. E o Senhor, enquanto esteve aqui na terra, fez jus a esse nome. O Senhor realmente, enquanto esteve aqui, operou maravilhas que o mundo nunca tinha visto. O Senhor fez maravilhas extraordinárias, Pai. E naquele dia o Senhor entrou na casa do Pedro para almoçar, depois do culto, e quando a sogra do Pedro estava ali doente, o Senhor se inclinou para ela e a curou, e ela ficou boa na hora. Ela não ficou boa no dia seguinte, ela não ficou boa 3 dias depois, ela ficou boa na hora. Meu Deus, esta pessoa não pode melhorar uma semana, daqui 3 dias, essa pessoa não pode melhorar amanhã. Eu quero que ela melhore agora, porque o Senhor é o mesmo, e do mesmo jeito que o Senhor entrou na casa do Pedro, o Senhor entrou aqui nesta casa.
esta casa aqui é tua, Jesus. Hoje fomos nós que viemos na tua casa. Essa pessoa veio na tua casa, mas ela veio doente, o Senhor sabe. Essa pessoa veio, Pai, com uma dor no corpo, que ela nem sabe que dor é essa, nem por que essa dor está no corpo dela. O que ela sabe é que está doendo e ela está preocupada, ela não quer que essa dor continue. Meu Deus, há pessoas que vieram aqui hoje, Senhor, e trouxeram no seu corpo, há mulheres que vieram aqui hoje e trouxeram no seu corpo um nódulo, um caroço, uma hérnia, um cisto. Talvez, meu Pai, esta pessoa tem na família um histórico de câncer, e esta pessoa está preocupada de estar desenvolvendo um câncer. Talvez esta pessoa tenha na família um histórico de diabetes, um histórico de problemas cardíacos, um histórico de colesterol alto, e essa pessoa está com medo de que o mesmo mal que matou seu pai, o mesmo mal que matou sua mãe, seus avós, esteja agora também se manifestando no corpo dela. E como se não bastasse as doenças que já existiam, agora existe também a Covid-19 e não tem vacina disponível ainda. Então, meu Deus, esta pessoa sai de casa de máscara todo dia, do mesmo jeito que ela veio aqui para a igreja de máscara, ela sai de casa de máscara, mas todos ficam com aquele medo: será que eu peguei Covid? Será que eu estou infectado? Será? Meu Deus, eu quero que o Senhor agora faça a mesma maravilha que o Senhor fez na casa do Pedro. Eu quero que o Senhor se incline agora na direção desta pessoa que está com a mão na cabeça, mostrando para o Senhor que ela tem dores de cabeça. Eu quero que o Senhor se incline agora na direção desta pessoa que tem dores nas costas, dores nas pernas, dores nas articulações. Eu quero que o Senhor se incline agora na direção desta mulher que tem um caroço na mama. Eu quero que o Senhor se incline agora na direção desta pessoa que tem um problema na bexiga, que tem um problema na próstata, que tem um problema no rim, no fígado, no pâncreas. Eu quero que o Senhor se incline agora na direção desta pessoa que tem um problema pulmonar, um problema respiratório. Eu quero que o Senhor se incline agora na direção desta pessoa que é cardíaca, na direção desta pessoa que é hipertensa, esta pessoa que pertence ao grupo de risco para a Covid, por causa de doenças pré-existentes que já estão no seu corpo há muito tempo. Meu Deus, talvez esta pessoa luta contra esta doença desde o dia que nasceu. Essa pessoa tem uma doença congênita. Quando ela nasceu, a doença estava lá com ela. Quando ela estava no ventre da mãe, ela foi formada e a doença se manifestou na barriga. Talvez essa pessoa desenvolveu a doença ao longo dos anos. Essa pessoa não tinha esta enfermidade, mas depois que ela completou 50 anos, aí essa doença apareceu. Depois que essa pessoa completou uma certa idade, a doença apareceu. Depois que essa mulher deu à luz o segundo filho, essa doença apareceu. Depois que essa pessoa sofreu um trauma, essa doença psicológica apareceu. Talvez, meu Deus, essa pessoa está até lutando por uma aposentadoria, por invalidez. Talvez essa pessoa está até lutando por um auxílio de doença, por causa desta enfermidade. Ah, meu Deus, mas o Senhor tem poder para curar, desde uma simples febre até um câncer. O Senhor pode curar agora os nervos, o Senhor pode curar agora os músculos, o Senhor pode curar a pele, o Senhor pode curar, meu Deus, os órgãos internos. Então toca agora onde o médico não tocou. Vai agora, meu Deus, na parte mais íntima do corpo dessa pessoa e faz desaparecer esse caroço. Eu dou uma ordem: caroço, desapareça em nome de Jesus. Eu dou uma ordem: cisto, desapareça do ovário desta mulher, do útero desta mulher, em nome de Jesus. Nódulo, desapareça da mama desta mulher, em nome de Jesus. Câncer, saia do corpo desse homem, saia do corpo desta mulher. Eu te mando, em nome de Jesus, eu te ordeno. Espírito de enfermidade, eu falo com você, espírito de enfermidade, demônio que está alojado no corpo desta pessoa, fazendo ela ter a sensação de que está com uma doença.
Mas ela não tem doença não, é você, demônio. É você que está escondido no corpo desta mulher, mas você foi denunciado agora. Você está sendo desmascarado agora. Espírito da enfermidade, saia, pegue as suas tralhas e desapareça, em nome de Jesus. Tire as suas garras imundas de sobre esta mulher, tire as suas garras imundas de sobre esse homem. Você não tem poder de continuar aí, demônio, porque o corpo desta pessoa é templo do Espírito Santo. Não há espaço para você. Eu vou te dar uma ordem. E eu não quero saber há quanto tempo você se alojou aí. Eu não quero saber há quanto tempo você tem feito essa pessoa tomar remédios e mais remédios. Eu não sei há quanto tempo essa pessoa gasta uma fortuna com tratamentos que não resolvem nada. O que eu sei, demônio, é que quando eu disser sai, você vai sair. E você vai sair porque eu estou mandando em nome de Jesus. E esse nome você tem que obedecer. Pegue agora toda a tua doença, pegue agora toda a tua enfermidade, seja uma simples febre, uma simples dor de cabeça, ou uma doença incurável, toda doença, todo mal, seja físico ou espiritual, eu ordeno em nome de Jesus, saia, e não volte mais. Levante as suas mãos agora, comece a glorificar a Deus, igreja. Comece a glorificar a Deus. Faz agora aquilo que você não podia fazer. Você que não podia abaixar, abaixa agora. Você que não podia movimentar o braço, movimenta. Você que não podia fazer alguma coisa, faça agora. Você que tinha um caroço, uma hérnia, pode procurar agora, porque esse mal já foi banido da sua vida. Ah, meu amado, pelas pisaduras de Jesus você é sarado. Receba a cura, receba a cura, receba a cura. Eu creio, Jesus, na cura. Agora, meu amado, eu quero que você que já está curado, aponta na direção da sua casa. Jesus entrou na casa do Pedro e curou a sogra do Pedro que estava doente lá. Quem é que está doente lá na sua casa? Aponta na direção da sua casa agora. Você que está me assistindo, a minha mão está apontada agora na direção da tua casa. Através da fé eu estou entrando na sua casa agora para orar com você. Você que está aqui comigo, aponta na direção da sua casa e comece a pedir a Jesus. Fala: Jesus, cura meu pai que está doente. Comece a orar agora, igreja, comece a orar. Faz uma intercessão igual fizeram pela sogra do Pedro. O Pedro pediu, intercedeu, suplicou pela sogra que estava doente. A mulher do Pedro também pediu pela cura daquela mulher. Então vai orando agora. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, meu Deus, eu não quero a bênção só para mim, eu não quero a bênção só para quem está aqui, eu quero a bênção também para quem está em casa, Pai. Pai, tem pessoas em casa agora que moram em outras cidades, que moram em outros estados desse Brasil tão gigante. Essa pessoa, se morasse aqui em Natal, ela estaria aqui comigo agora, mas ela está me assistindo à distância, de outra cidade, de outro estado, de outro país talvez, mas essa pessoa está crendo, ela está crendo nesta palavra. Então entra nesta casa agora e leva cura. Meu Deus, eu quero que o Senhor faça o mesmo na casa dessas pessoas que estão aqui, meu Pai. Meu Deus, vai na casa de cada um agora. Se na casa dessa pessoa tem alguém com a Covid-19, eu quero que o Senhor mata esse vírus em nome de Jesus. Mata esse vírus em nome de Jesus. Não vai progredir. O vírus Covid-19 não vai se manifestar no meu corpo. O vírus Covid-19 não vai se manifestar no corpo dos meus familiares. Não vai se manifestar no corpo desta pessoa, nem no corpo dos seus familiares. Meu Deus, vai lá agora, Senhor. Vai lá naquela casa onde tem alguém tratando do câncer. Vai lá naquela casa onde tem alguém, Pai, com diabetes. Vai lá naquela casa onde tem alguém hipertenso. Vai lá naquela casa, meu Deus, onde tem alguém que a medicina nem sabe o que esta pessoa tem, e faz o milagre da cura em nome de Jesus. Que assim seja.